relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. A escritura que nós vamos ler se encontra em Romanos capítulo 13, verso 11. Romanos capítulo 13, verso 11. Todos encontraram? Vamos ler essa escritura. Romanos capítulo 13, verso 11. E isto digo, conhecendo o tempo. E isto digo, conhecendo o tempo. Que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Sim. Que coisa tremenda, né, irmãos? Ele disse, isto eu digo conhecendo o tempo. Creio que é uma escritura propícia para a hora que nós estamos vivendo. Para aqueles que conhecem o tempo. É hora de despertar do sono. Aqueles que ainda não estão dormindo, né? Como disse Paulo, desperta tu que dorme de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Uma escritura que veio ao meu coração e tem pulsado durante esses dias muito forte sobre a hora que nós estamos vivendo. Paulo pôde dizer isto, baseado no tempo, conhecendo o tempo. Ele pôde dizer que a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Estamos mais próximos
estamos mais, com a nossa fé mais amadurecida, como cristãos, estamos posicionados, como temos pregado, e podemos então rejeitar, né, as obras das trevas e nos armar. Nos armar, quer dizer, vestir das armas da luz. Nos armarmos, né? Essa palavra, se armar. Paulo usa, vistamo-nos das armas da luz. Amém? Vamos orar neste momento, mais uma vez. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós, mais uma vez, na casa do Senhor. Reunimos aqui, viemos aqui para adorar o Teu santo nome e ouvir a Tua palavra. Agradecemos por esta oportunidade, mais uma vez, estamos gratos por termos este momento aqui. Lembramos de cada família, sempre orando uns pelos outros, Senhor, neste momento. Enquanto estamos aqui, muitas coisas estão acontecendo neste minuto ao redor do mundo. Há crianças nascendo, bebês nascendo, há jovens morrendo, há anciãos morrendo, há casais casando neste momento, há pessoas doentes, muitas coisas acontecendo neste mundo. Nós estamos aqui e precisamos saber o porquê estamos aqui nesta noite, pois o Senhor está tratando com o Teu povo. Que possamos, Pai, conhecendo o tempo, estar desperto nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe, irmãos, podeis assentar. Tivemos um culto, domingo, muito esclarecedor, né, para a igreja, amém? Irmão, sempre eu tenho tido testemunhos da palavra e praticamente todos os cultos que temos pregado, né, sempre tem irmãos, famílias que têm testemunhado a respeito daquela palavra. E domingo não foi diferente, né? A forma que Deus tratou, e gostaria que a igreja estivesse atenta para isso. Amém? Esteja sempre atento para aquilo que está sendo falado e aquilo que está sendo trazido, porque está sendo trazido com um propósito. Eu creio que nós devemos estar alegres nessa noite, né, regozijando. Como disse um antigo hino, né, que dizia assim, né, o hino diz assim: meu prezado irmão, né, não há razão para ser triste. Se temos a salvação, né, a tristeza já não existe. É um hino bem antigo que nós ouvíamos, né? Isso deve ser aplicado para o eleito, né? Para o cristão. A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós estamos alegres nesta noite pela salvação. Estamos alegres pela redenção. Estamos alegres por sermos filhos de Deus, predestinados para viver nesse tempo, e temos a oportunidade de sermos esses guerreiros da fé. Amém? Por isso, né, a cada culto nós adoramos ao Senhor com liberdade, com verdade, né, com sentimento em nossas almas, sabendo o que estamos fazendo, né? Ninguém melhor, né, do que os eleitos para saber o que tem recebido da parte de Deus, né? Quando disseram para os judeus, né, por que eles estavam alegres, né? Um tempo
eles estavam lá na Babilônia e não podia cantar os hinos de Sião. Mas depois que eles saíram, ele disse, a nossa boca encheu-se de riso. E perguntaram, por que vocês estão alegres, né? Eles tinham um propósito para estar alegre. Nós temos um propósito para estar alegre nesta noite. Quantos têm um propósito para estar alegre nesta noite, né? Amém? Eu estava meditando sobre esta escritura baseado no culto de domingo, quando também lemos, né, a mensagem Shalom. Agora, esta escritura, eu quero basear um pouquinho nisto, e digo isto conhecendo o tempo, tantas coisas que estão acontecendo. Eu creio que podemos dizer que nós temos recebido o entendimento, irmãos, do tempo que nós estamos vivendo, da hora que nós estamos vivendo. O profeta diz na mensagem às 70 semanas de Daniel, ele fala algo, né, que eu quero encaixar com este pensamento, com esta inspiração nesta noite. E ele disse assim, né? Ele disse assim, agora ouçam, volto a citar novamente, de modo que não esqueçam. Isto é o que o Espírito Santo pôs em minha caneta enquanto eu estava escrevendo. Estamos na era de Laodiceia. O que quer dizer quando dizemos estamos na era de Laodiceia? Estamos na última era. Creio que nós entendemos que estamos no fim. Amém? Estamos no fim. Estamos na última era, né? O Cristo está sendo rejeitado por sua igreja. A estrela desta era, a mensagem tem saído. Israel está em sua terra. Vê aonde estamos? Nós estamos no fim. Tudo isto que vemos agora nos ajudará por sua graça enquanto nos esforçamos por abordar estes últimos selos. Vê onde havíamos passado por alto. Depois de Apocalipse 6:1, Apocalipse 19:21, o temos passado por alto. Porque, veja, temos estado tratando de aplicá-lo ali nesta era gentia, onde vocês veem que tem terminado nesta era. Agora, o temos provado pela palavra de Deus, pela história, e por tudo, e pelos sinais dos tempos, pelos dias, que não resta nada mais. Estamos na consumação dos gentios. O que vamos fazer com respeito a isto? O que vamos fazer a respeito a isto? É minha alma. É sua alma. É minha vida. É sua vida. É a vida de nossos seres queridos. Temos sido mimados por muito tempo. Temos tido muitas coisas fáceis. Melhor é que nos movamos. É mais tarde do que você pensa. Então vemos que a mensagem tem vindo para nós desta forma. Temos sido, como disse o profeta, mimados por muito tempo. Temos tido muitas coisas fáceis. É melhor que nos movamos. Por isso a expressão de Paulo aqui é um tanto rude, dizendo para despertar do sono. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertar-nos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Se está mais perto de nós, podemos sentir isto. Se está mais perto de você, você pode sentir isto. É como você está num dia, eu posso usar aqui vários exemplos,
é como você vê aquele vento de uma chuva que está vindo, de uma tempestade que está vindo. Antes que ela chega, você sente aquele ventinho. Quantos podem dizer amém a isso, né? Não é verdade, irmãos? Você sente aquilo. Não precisa estar chovendo para você dizer, olha, está vindo a chuva aí, ó, está vendo? Você sente aquele vento vindo, você sabe que está próximo. Então nós sabemos que as coisas estão próximas. Foi isso que o profeta está dizendo. Não resta mais nada. Estamos na consumação dos gentios. E o que vamos fazer com respeito a isto? Qual que é o nosso, como eu disse, qual que é o nosso próximo passo? No que estamos pensando, no que estamos meditando, no que estamos fazendo? É a nossa alma, é a nossa vida, é a vida dos nossos seres queridos. Temos sido mimados por muito tempo, temos tido muitas coisas fáceis, melhor é que nos movamos. É mais tarde do que você pensa. Agora, irmãos, vamos meditar um pouquinho no tempo. Como Paulo disse, conhecendo o tempo. Eu quero citar um pouquinho de alguma coisa aqui, que quando se fala do tempo num ângulo, né? Porque conhecendo o tempo, abrange muita coisa, irmãos, abrange muita coisa, conhecendo o tempo. Se pegarmos a mensagem reconhecendo o tempo, né? O dia, melhor dizendo, e a sua mensagem, se pegarmos esta mensagem, reconhecendo o dia e a sua mensagem, o profeta disse ali que o diabo, ele tem reconhecido que é tempo de enganar. Ele tem reconhecido que chegou o tempo que ele pode, então, fazer coisas que ele não podia fazer quando estava preso, por exemplo. Preso por circunstância. Nesta mensagem, reconhecendo o dia e sua mensagem, eu quero entrar um pouquinho, quando o profeta disse isto, que chegou o tempo, né, que o diabo disse isso, reconhecendo o dia e sua mensagem. Então, eu quero só colocar isto aqui, que o diabo, preste bem atenção, né? O diabo sabe que é tempo de enganar. Tempo de enganar. Falando sobre deixa eu colocar isso aqui para vocês verem. Veja bem isso aqui, ó. Então o profeta usa essa expressão para nós. É o tempo do reconhecimento. Reconhecimento. Vocês têm de reconhecer. Esta expressão, irmãos, reconhecer é um tanto assim, né? Reconhecer que, se nós, irmãos, meditarmos nesta palavra, né? Você tem que reconhecer. Às vezes as pessoas não reconhecem as coisas. Esse reconhecer, esse entendimento. Então, é como uma pessoa, eu poderia usar vários exemplos, mas como uma pessoa, diz o profeta, eu quero usar um termo assim, como uma pessoa, vamos usar, por exemplo, quando o profeta estava perdido, ele disse lá, ele não reconhecia que ele estava perdido. Na mensagem, um guia, vocês lembram disso, né? Ele não queria, eu quero usar esse termo, ele não queria reconhecer que ele estava perdido. Ele não queria reconhecer. Então, né, conforme ele foi andando, então ele foi dizendo, eu não estou
perdido. Eu não estou perdido. Na mensagem, um guia. Então, quando o profeta diz aqui, é tempo de reconhecer, né? É o tempo de reconhecimento, você tem de reconhecer. Então, você vai ver que ele coloca aqui, o mundo reconheceu. As nações reconheceram. A ciência reconheceu. O diabo reconheceu que é o tempo. Aí que eu quero que vocês vejam a expressão de Paulo na Escritura. Nós estamos com a Escritura na mente, não estamos? Essa Escritura deve estar em nossa mente agora. E isto digo conhecendo o tempo. Vocês estão vendo? Conhecendo o tempo. Então, veja bem. Conhecendo o tempo. Então ele disse, o mundo reconheceu, as nações reconheceram, a ciência reconheceu, o diabo reconheceu que é o tempo em que ele pode arruinar as mulheres, arruinar a igreja, arruinar o povo. Ele reconheceu isto. Então, como que vai se reconhecendo as coisas, e como também, como eu citei na mensagem, o guia, como também tem pessoas que não querem reconhecer. Não quer reconhecer que ele está errado. É uma coisa, né, muito importante você reconhecer que você está errado. Não, eu errei. Eu falhei. E Deus reconheceu que há um povo na terra que ele predestinou para a vida. Ele reconheceu que este é o tempo de enviar sua mensagem. Ele enviou. As pessoas a reconheceram. O tempo da noiva, veja bem, as pessoas a reconheceram. O tempo da noiva, a noiva percebeu, o tempo da noiva percebeu a luz do entardecer. Se Sodoma tivesse reconhecido os seus dias, quando ela viu aqueles mensageiros descerem lá, como Billy Graham e Oral Roberts, então veja, ele disse, eles não reconheceram. Então Paulo está dizendo que você desperta do seu sono, desse, né, momento adormecido, de pensamentos, de ideias, né? De coisas que não é realidade aqui na Terra. Quando você desperta, né? Desperta daquilo e acorda e abre os olhos, é como alguém que está sonhando. Você pode estar sonhando com coisas más e você dá graças a Deus que você desperta do sono. Né? Não é verdade? Você está tendo um pesadelo e você dá graças a Deus que você acorda. Mas quando você está sonhando com alguma coisa boa, de repente alguém te acorda, você quer dormir de novo para sonhar. Não é verdade? Quem que já teve essa experiência? Levante a mão, né? Você, vou tentar dormir de novo, ver se eu sonho. Não, né? Assim tá este mundo. Está vivendo nisso. Mas Paulo usa essa expressão que nós devemos despertar, amém? Despertar, quer dizer, para a realidade das coisas. Veja. Então, as pessoas, né? As pessoas reconheceram o tempo da noiva, percebeu a luz do entardecer. Então ele disse, se Sodoma tivesse reconhecido. Agora, quando se fala então de tempo, né? Eu citei isto, tempo
O diabo reconheceu que é tempo de enganar. A ciência, irmãos, tem reconhecido que ela tem acesso hoje a muitas coisas que não tinha acesso há tempos atrás. Vai se abrindo, eles estão entrando em coisas, e disse o profeta que eles estão entrando no laboratório de Deus. Quantos lembram dessa expressão, né? Diz, a ciência tem entrado no laboratório de Deus. Então, quando você pensa, irmãos, que estamos vivendo assim, eu acho que já chegou na tecnologia, né? Eu vi esses dias Israel dizendo, o povo ali, né? Algum noticiário sobre Israel, sobre a nação de Israel, que eu creio que foi o ministro, né? De Israel, naquele discurso da ONU que ele teve. Ele estava discursando ali sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial. Inteligência artificial. Então, ele estava dizendo o quanto que isso vai ser útil para as pessoas. Então, a gente pensa assim que entre aspas, eu já vi de tudo, né? Eu já vi de tudo, e estamos com essa tecnologia, tem muita coisa para vir ainda. Nós que estamos aqui, estamos tanto atrasados, porque a tecnologia vem vindo, vem, né? Mas tem coisas vindo aí. Por quê, irmãos? Porque a ciência, diz o profeta, a ciência dos povos invadiu o grande laboratório de Deus até que vão destruir a si próprio. Deus sempre permite que a sabedoria destrua a si própria. Deus não destrói nada. O homem destrói a si próprio pela sabedoria, como ele fez no princípio, tomando a sabedoria de Satanás ao invés da palavra de Deus. Agora, ela sabe que tem que ceder, ela não pode suportar mais. Então, diz o profeta, a Rússia, eu creio, destruiria essa nação hoje, se pensasse que poderia destruí-la. E então, preservar a si própria. Qualquer destas pequenas nações poderiam fazê-lo, mas elas estão com medo. Por isso que o profeta está dizendo, mas elas estão com medo, porque sabem que este mundo não pode permanecer em sua órbita sob tais condições. Então você ouve um noticiário aqui, ouve um noticiário ali, ouve algo aqui, né? Como agora o presidente da Rússia está monitorando o Mar Negro, enviando lá, né, os seus aviões e tal, mas não é uma ameaça. Os Estados Unidos apoiando Israel e dizendo, olha, tal país não entre na guerra. Né? Outros, né, aqui, outros lá e outros lá. E o profeta dizendo que, vamos dizer assim, no âmago da questão, uma nação tem medo de outra nação, porque sabe que o mundo não pode permanecer em sua órbita sobre tais condições. Porque a guerra, essas guerras, o profeta já falou sobre isso, essas guerras que está tendo, né, com armas, estas coisas, né, são pequenas guerras. Mas a questão é que as nações sabem que a terceira guerra mundial, se dará com uma bomba atômica. Vocês estão entendendo? Alguém vai fazer o quê? Alguém vai apertar um botão. Então, preste bem atenção nisto. Será que, irmãos, nós conhecemos o tempo
que estamos vivendo? Será que nós reconhecemos a hora que nós estamos vivendo? O tempo que nós estamos vivendo? Então, veja, na mensagem, eu entrei um pouquinho sobre esse tempo aqui, na mensagem, o terceiro selo, parágrafo 10, olha a expressão do profeta aqui, o terceiro selo, parágrafo 10. Veja essa expressão aqui, deixa eu ver, o terceiro selo, parágrafo 10. Presta bem atenção. Vamos ver o parágrafo. Vamos ver o parágrafo 8. Alguém ligou hoje e disse que queria saber se era verdade que quando o arrebatamento acontecesse, só haveria um em Jeffersonville, um em Nova York e o restante deles no estrangeiro. Estão entendendo, né, o contexto? Vocês estão bem, irmãos? Amém. Vocês estão contentes? Amém? Estão sentindo um pouco cansados ou não? Estão bem? Amém, né? Agora veja. Simplesmente entendeu mal. Simplesmente entendeu mal. Então alguém disse que sábado à noite, se o Senhor nos der o último selo, então Jesus estaria aqui domingo de manhã. Está vendo? Assim vocês sabem, né? Veja, isso não é assim. Não sabemos. Se alguém lhes diz que sabe quando ele virá, você sabe que ele está errado. Para começar, porque ninguém sabe disto, mas queremos viver hoje como se fosse agora mesmo. Sim. Meu Deus. Hã? Nós estamos entendendo bem o que ele está dizendo, né? Então, como que nós devemos viver agora? Se é mais tarde do que nós pensamos. Se chegamos no tempo do fim, como que nós devemos viver? Vou lhes dar um breve susto. Portanto, esteja pronto. Será que assusta? Se a pessoa está dormindo, assusta ou não? Depende, né? Tem uns que dormem mesmo, né? Tem uns que dormem que pode cair a casa e ele não acorda. Não sei se tem. Você já viu alguém assim que dorme assim, mas dorme. Aquele sono profundo, né? Vocês já ouviram essa expressão? Já pode cair a casa que não acorda. Tem alguém aqui que já ouviu essa expressão? Tem alguém aqui que dorme assim ou não? Irmã Marli, dorme assim, irmã Marli? Pode? Aí, ó, tá vendo? A Dara também, Dara. Pode. O Gabriel pode cair. Quem? O Adriano? Aí, Adriano. Cadê? É assim também, Adriano? O soldado fica vigiando para você, né? Você vê, tem pessoas que dormem. Tá, então, se o Brombrana dizer assim, ó, eu vou dar um susto em você, se a pessoa estiver dormindo desse tipo aí, nas coisas do mundo, não acorda, mas nem... Espiritualmente falando, né? Os irmãos que foram citados aqui é natural, né? Mas será que tem alguém espiritual que está dormindo desse jeito? Pode pastor falar, pode ter um culto, pode ficar... Não acorda, não. Agora ele vai dizer aqui, ó, eu vou dar um susto, estejam prontos. Eu creio que Jesus virá em menos de 3 minutos a partir de agora. No tempo dele.
Sabe quanto tempo seria? 35 anos. Veja. 1000 anos são só um dia para ele, veja. Quanto que dá, então? 3 minutos e meio, ele disse. Daqui a 3 minutos e meio. 35 anos. Entende o que ele está dizendo? O que é o tempo? Por isso, quando se ouve o apóstolo aqui dizer o tempo está próximo, aqui, o tempo está próximo, o apóstolo disse isso em Apocalipse. Sabe quanto tempo faz? Foi ontem mesmo para Deus. Vocês estão entendendo? Não. Lá em Apocalipse está escrito, e o tempo, lá em Apocalipse, e o tempo está próximo. Qual que é a escritura, irmã? E o tempo está próximo, Apocalipse? E o tempo está próximo. Quanto tempo faz que ele disse? Foi ontem mesmo para Deus. Nem 2 dias ainda. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja, quando o apóstolo estava falando sobre isso, Paulo também usa essa expressão, os apóstolos usaram essa expressão. Agora, a minha meditação será que, irmãos, vamos ler novamente Romanos 14 e 11, neste ângulo de que Paulo está dizendo, ó, e isto digo, conhecendo o quê? O tempo. E isto digo, conhecendo o tempo. Então você conhece o que é o tempo de Deus, e você conhece o que é o tempo para nós aqui. Você conhece o que é o tempo de Deus, e você conhece o que é o tempo para nós aqui. Então o profeta está dizendo, então veja bem, veja, se faltam 3 minutos, menos de 3 minutos para a sua vinda, veja, seria 30 anos aproximadamente para nós, ou por volta disto. E veja como o que 3 minutos seria para ele. O que 3 minutos seria para ele, então? Estão acompanhando, igreja? Ele, agora essa expressão, ele já está se levantando para vir. Quantos entenderam isso? Então, se ele já se levantou para vir para nós, faz quanto tempo aqui na terra? Tem alguém que está entendendo ou não? Então, tá. Então, eu vou ir buscar a minha noiva. Para nós aqui passaram 35 anos, né? 40 anos. Para ele é como 3 minutos. Que tempo nós estamos vivendo, irmãos? Que hora nós estamos vivendo? Porque a Bíblia diz isso. Então, o profeta está baseando no quê? No que Pedro disse, né? Porque para Deus, 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Então, veja, assim nós, às vezes, quando se lê aqui, ele está falando nos termos da palavra, veja, não em nossos termos. Então, se eu soubesse que ele viria amanhã à noite, amanhã eu estudaria e pediria a ele para dar-me a mensagem para o quarto selo. E eu viria aqui
e a pregaria do mesmo modo, está vendo? Eu quero estar fazendo cada dia exatamente o que estaria fazendo se ele viesse. E não conheço lugar melhor do que ser apanhado exatamente no posto do dever. Amém. Por isso que Paulo estava dizendo aqui, conhecendo o tempo que nós estamos vivendo, eu quero estar no posto do dever. E ele usa a expressão, vestindo-nos das armas da luz. Para que se veste? Para que você fica armado, irmãos meus? Para quê? Para se proteger. Para que você se arma? Para ficar dormindo? Não, para se proteger. Como que você vai rejeitar as obras das trevas? Como que você vai atuar dentro disto? Vocês estão entendendo, irmãos? Quantos querem, nesta noite, meditar nisto profundamente? Eu não conheço lugar melhor do que ser apanhado aonde? Aonde você quer ser achado? Aonde que eu quero ser encontrado? Exatamente no meu posto de dever. Veja, no posto do dever. Portanto, continuaremos a nos comportar assim até que ele venha. Porque pode ser que falta 1 segundo. Pode ser que falta 1 ano. Pode ser que não falte 1 ano. Mas conhecendo o tempo que ele disse para nós, de quando ele viria, de quando começasse a acontecer estas coisas. Na mensagem, veja bem, irmãos, na mensagem Perguntas e Respostas número 3, parágrafo 202, eu quero que vocês observem isto. Essa questão do tempo é muito importante você entender. E eu só quero colocar uma meditação nesta noite para a igreja. Será que você conhece o tempo que nós estamos vivendo? A hora que nós estamos vivendo? Como disse o profeta, não é tempo mais, né? Pelo que nós estamos vendo, chegamos no fim. Estamos na última era da igreja, estamos no fim. Perguntas e respostas sobre o selo. Perguntas e resposta número 3. Perguntas e resposta número 3. Parágrafo 200 e... Citei aqui 202. Veja bem isso aqui. 202. Agora, 201. Se eu soubesse que Jesus viria nesta tarde, o que será, irmãos, igreja, que está em nossa mente agora, nesse momento? Você gostaria que Deus te pegasse no posto de dever, como vimos? O que você gostaria de estar fazendo agora, nesse momento agora, no seu coração, na sua mente, sabendo que estamos no fim e que estamos no tempo final? Você quer que Deus te encontre fazendo o que agora? Pensando no que nesse momento? Medita. Se eu soubesse que Jesus viria nessa tarde, eu estaria fazendo simplesmente a coisa que estou fazendo neste momento agora. O que ele estava fazendo ali? Pregando. O que você está fazendo agora aqui? O que você está fazendo? Estou pensando na outra coisa. Ou você está assim, Senhor, obrigado por ser um eleito, obrigado por estar aqui. Agora, obrigado, Senhor. Eu não estou pensando na minha casa agora, eu não estou pensando no trabalho agora. Eu não estou pensando nas coisas terrenas agora, eu estou pensando no céu. Eu estou pensando em Cristo. Eu estou pensando na redenção, estou pensando na salvação. Como disse Paulo, a nossa salvação está mais perto. Então, estou pensando a dar o próximo passo à minha teofania.
de deixar este mundo para trás. Estou pensando agora, neste momento, de sair desse mundo. O Senhor, como disse, que bom seria se Jesus voltasse agora. Não tem sino, bem? Lembra desse sino, meus irmãos? Vocês lembram? Quem que lembra? Que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje este dia. Agora presta atenção. Agora mesmo eu deixaria de sofrer a outra vida além do mundo. Com Jesus iria viver. Agora mesmo. Tá, então você não está sofrendo, né? Não tem ninguém aqui sofrendo? O irmão Ney foi para Chapecó hoje porque a mãe dele está lá partindo. O irmão Ney e a irmã Graça. Ele estava falando comigo ontem. A mãe está partindo. Eles desceram agora. A família está lá reunida. O médico desenganou. Você está bem, né? Aí, né? Está fácil, né? Você não tem a mãe no hospital. Você não tem seu pai no hospital. Você não tem esposa no hospital. Você não tem sua filha no hospital. Seu filho. Você está bem. Mas lembre-se que ela vai bater na sua porta. Disse o profeta. E quando bater na sua porta, ele disse, eu não quero ser um covarde. Porque ela vai bater um dia na sua porta. Quando que ela vai bater na sua porta? O profeta disse, quando? Quando, irmãos? Quando? Não, um dia desse não. A qualquer minuto, a qualquer momento. Você não sabe que lá na veia da sua cabeça pode estar o sangue já entupido lá. É igual um copo que vai enchendo de água, não é, irmãos? O copo vai enchendo. Aí quando ele enche, uma gota faz o quê? Uma gota derrama. Isso que significa derrame. Sofreu um derrame. Quantas gotas estavam vindo? 1, 2, 3, 4. De repente falta uma gota. Talvez vai ser. Quem que você estava falando, bem, que foi viajar e teve derrame? O Milton estava falando o Milton conhece da Claudete, você ouviu falar, né? Ouviu falar ou não? Foi viajar. Foi infarte? Infarte, ou derrama, uma coisa assim, infarte. Foi viajar. Estava bem. Foi viajar, foi lá. Foi de viajar. Voltou como? Voltou no caixão. Será que nós conhecemos o tempo, irmãos? Que pessoas deveríamos ser? Eu estava vendo o testemunho de Billy Paul, estava lendo alguma coisa esses dias, até está aqui meio perdido aqui nas minhas coisas. Mas parece que tem uma palavra, você me ajuda a lembrar, irmãos. Quem que ia esperar ele lá do outro lado mesmo? Acho que não sei se foi a Sharon, né? Foi a Sharon? Alguma coisa, foi a Sharon. Não, eu te tarei, eu vou estar te esperando lá. Será que ela já encontrou com ele ou não? É esse testemunho aí, né? Vocês lembram? Eu estava lendo, me passou por alto, mas olha que eu e mamãe estaremos esperando por ti. Quantos minutos foi entre a partida dela e a ida de Billy Paul? Passou-se, vamos supor, 80 anos, né? Ela tinha 8 meses, então? 80 anos, para Deus dá quantos minutos? Se 30 e 35 dá 3,5, mais 35 dá quanto? Ela ficou muito tempo no portão esperando, irmãos Emildo? Quantos minutos? 6 minutos esperando Billy Paul. Chegou! Quanto passou? 6 minutos. Será, irmãos, que nós conhecemos o tempo? Medita um pouquinho. Mas Paulo disse, conhecendo o tempo. Amém? E digo isto conhecendo o tempo. Tanto o tempo de Deus,
como o nosso tempo que estamos vivendo aqui, irmãos. Quando você olha no tempo nosso aqui, você vai ver que hora que nós estamos vivendo, o que está acontecendo. No tempo de Deus, que hora que tem passado, quanto tempo tem passado, irmãos. Observe isso aqui. Na mensagem, pergunta e resposta número 3, parágrafo 201. Se eu soubesse que Jesus viria nessa tarde, o que eu estaria fazendo aí? O que eu estaria fazendo? Simplesmente a coisa que estou fazendo neste momento. O que você está fazendo neste momento? Eu estou fazendo coisa errada. O que você está fazendo? Você está no seu posto de dever? Eu estou orando. Eu estou lendo. Eu estou pensando nas coisas lá de cima. Eu estou trabalhando. Mas enquanto você está trabalhando, você está meditando na lei do Senhor. Eu tenho que levar o carro na oficina. Enquanto você leva o carro na oficina, você está meditando na lei do Senhor. Se ele pegar naquele momento, é como quando acontece o acidente, o perito vai lá para fazer a perícia, não é? Aí ele fala assim, bateu o carro. Não, mas estava devagar. Ele vai fazer a perícia, não vai, irmãos? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Ele vai fazer a perícia. O perito faz a perícia e fala, não, ele não estava a 80 por hora. Ele estava a 140 por hora. Por que ele sabe que estava a 140 por hora, irmãos? Por que ele sabe? Porque ele faz uma perícia. E na perícia que ele faz, ele vê lá exatamente, ele estava a 160 por hora. E se Deus vê agora, na perícia de Deus, o que você estava fazendo hoje durante o dia? Você estava no seu posto de dever? Você estava? Eu estava. E ele sabe se você está ou não está. Não, eu quero, por isso que o profeta está dizendo aqui, eu quero ser apanhado aonde, irmãos? Fazendo simplesmente o que eu estou fazendo agora. Eu quero que ele me pegue, em outras palavras, né? O que eu estou fazendo nesse momento, simplesmente siga em frente. A misericórdia está sempre aberta. Agora, onde eu penso que vocês apanharam isto, é acerca do fim das 7 eras da igreja e dos 7 selos. Ele manifesta o que acontece. Agora, olha isso aqui, o que acontece e o que tem acontecido. A 7ª era da igreja. Estamos no fim da 7ª era da igreja. Quando eu digo no fim, isso não significa que é nesta hora, neste minuto. Vocês recordam? A Bíblia diz lá atrás, nos tempos do Senhor Jesus, Paulo disse, pois o tempo está à mão. Você imagina quanto tempo isto foi no tempo de Deus? Aquilo foi ontem. Irmãos, veja como está esse mundo. Aquilo foi ontem. Meu tempo tem passado 2000 anos. O tempo está à mão. O que Deus chama de à mão não é o que chamamos de à mão. Vocês entenderam, irmãos? Somente continue crendo, continue orando, continue. A misericórdia de Deus ainda permanece. Simplesmente continue fluindo nisto o mais depressa que você puder. Deus fará a parada quando for tempo para parar. E quando for o tempo para parar, eu quero me encontrar num posto de dever. É aí que eu quero me encontrar. É aí que eu quero estar, né? Como diz o antigo hino, né? É o lugar que eu quero estar, né? Amém? É o lugar que eu quero estar. Simplesmente continue fluindo nisto o mais depressa que você puder. Agora, quando, irmãos, eu estava meditando nesse tempo que nós estamos vivendo, observe isto aqui, um pouquinho.
Só quero colocar isto aqui de forma da igreja meditar nisto. Talvez eu não entre no ensinamento. Mas, na mensagem O Sexto Selo, o profeta disse assim, parágrafo 347. Mas lembre-se, a Bíblia disse, é chegada a hora em que Deus destruirá os que destroem a terra. Olha isso aqui. É chegada a hora em que Deus destruirá os que destroem a terra. E o mundo inteiro. Vai chegar o momento em que Deus vai destruir aqueles que destroem o quê, irmãos? A terra. Vai chegar um momento em que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Veja esses vales. Vamos olhar aqui. Eu estava de pé lá em cima outro dia olhando para o vale. Estava falando que estava em cima olhando para o vale, embaixo em Fênix. Eu subi no Monte Sul, a esposa e eu estávamos assentados lá em cima e olhávamos para Fênix aqui embaixo. Como você já subiu em algum lugar para ver a cidade lá embaixo, né? E eu disse, isso não é terrível? Ele olhou a cidade lá embaixo e disse, isso não é terrível? Ela disse, terrível? O que quer dizer terrível? Por que terrível? Eu disse, o pecado. O pecado. Quanto adultério, bebedeira, blasfêmia, e o nome do Senhor usado em vão. Naquele vale lá, há cerca de 140, 150 mil pessoas, ou 200 mil pessoas naquele vale. Eu disse, 500 anos atrás, ou 1000, não havia nada nesse lugar, exceto cactos, algarobeiras, os antigos coiotes percorrendo os rios de areia, os aluviões, né? Eu disse, foi assim que Deus fez. Mas o homem chegou e o que ele fez? Saturou a terra de sujeira. As ruas estão cheias de despudor. Vocês estão entendendo, irmãos? Não de pudor do quê? A rua está cheia. Os esgotos e os rios estão poluídos de imundície. Sabe o que quer dizer aqui, né? Vocês têm que entender o que ele está dizendo aqui, irmãos. Prestem bem atenção no que ele está dizendo aqui. Bom, eles não poderiam, melhor não tomar um gole daquela água. Você contrairia qualquer coisa. Está vendo? Olhe para isso. Não somente aqui, mas o mundo todo. A coisa está o quê, irmãos? Poluída. E o mundo, a natureza, ele diz, Deus tenha misericórdia. O mundo inteiro está com dores de parto. O mundo está tentando. Está com dores do parto, disse Isaías. Qual o problema? Tentando dar à luz um novo mundo para o milênio. Onde? Tentando dar à luz um novo mundo para um novo povo que não vai pecar e nem vai poluir. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu quero ir bem devagar aqui e gostaria que você desse o seu tempo para Deus agora. Você não passou o dia inteiro dando tempo para as coisas naturais dessa terra? Você pode dar esse tempo para Deus agora? Pode? Dar de corpo, alma e espírito para Deus agora? Você pode dar? Dizer, Senhor, eu quero dar este tempo para Ti.
eu quero dar esse tempo para ti. Eu quero ser um pouco duro. Um pouco.